Meus queridos e amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus os abençoe. Estamos aqui nesta tarde para falar mais um pouco novamente, continuando aqueles vídeos. E aqui eu posso dizer uma sexta parte, a continuação, porque eu disse também lá a vocês que ia trazer, né, que eu não estava bem lembrado se era um homem que se ajoelhava diante de Pedro, se era Pedro que se ajoelhava diante de um anjo, eu não estava muito bem lembrado, só que ali eu troquei, né, ali não é que Pedro se ajoelha diante de um anjo, é João, que a gente pode falar mais para frente, depois. Mas a passagem Atos Apóstolos, aqui eu queria me referir naquele dia, é sobre, tá aqui já aberto já, né, em Atos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo número 25 e 26, que foi um homem que foi se ajoelhando a Pedro, ou seja, Cornélio, né? Irmãos, antes de eu entrar aqui no texto, eu queria dizer assim, né, aos amados irmãos. Olha, se for a igreja evangélica, se for uma presbiteriana, se for uma Deus é Amor, se for uma católica, se for uma Testemunha de Jeová, se for uma batista, se for qualquer uma, a Assembleia de Deus Belém, a Assembleia de Deus, qualquer uma, não seguir o padrão bíblico, infelizmente, não está de acordo com a palavra de Deus e não está de acordo com Deus. Porque assim, alguém pode olhar e pode perguntar assim, é a igreja que você serve, na onde você está hoje, assim, cultuando tudo, é perfeita? Não, não é perfeito. Você é perfeito? Também não. Completamente que não. É por isso que a gente vai para a igreja. É por isso que a gente busca Jesus. Por esses motivos. Porque se não somos perfeitos, tem um que é perfeito e pode nos aperfeiçoar e aperfeiçoando. Não é que assim, na terra a gente, enquanto estamos aqui ainda na terra, tudo, não podemos ficar perfeitos. Somos imperfeitos, seres humanos falhos, errantes, a gente pega, a gente erra. Mas é este motivo que a gente tem que recorrer a Deus, que é perfeito, que pode perdoar, que pode ajudar. Então é por isso que recorremos a Deus, entendeu? É por estes motivos. Porque assim, eu estou falando aqui, mas a igreja que eu sirvo, que eu estou dizendo, qualquer outra igreja, que não estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente tem o direito de chegar e dizer, não está certo por aí assim, porque... Tá. Mesma coisa se eu vim com ensinamento, e que se não estiver aqui, meu amigo, se não estiver aqui, o ensinamento não estiver direcionado por aqui, estou completamente fora da palavra, fora de Deus, tudo. Porque assim, ou a gente segue o padrão bíblico, ou infelizmente não segue, tá completamente errado. Então assim, quando eu falo dessa forma, quando eu disse lá, né, nos outros vídeos, um ex-catolicismo, algo tipo assim, não foi ofendendo, né? Aquilo foi o meu testemunho, foi as minhas palavras de testemunho, porque assim, quando eu disse dessa parte é porque eu via, entendeu? Tem que seguir um padrão bíblico. Se não seguir, não tem condições. Estou ofendendo? Não, tenho o maior respeito pelos amigos católicos, pelas amigas católicas. Como falei em alguns dos vídeos, eles me respeitam, eu respeito também. Só que eu estou falando algo que está na Bíblia. É totalmente diferente. Se eu estivesse dizendo, não, fulano, não sei o quê, nem nome eu citei. Só para começar. Se eu tivesse citado nomes e da fulano, ciclano, não sei quem, não, já estaria completamente, totalmente errado. Mas eu nem falei isso, eu falei da religião em si. Porque se a religião que eu sigo, ela estiver assim, seguindo um padrão errado, a gente, pela misericórdia de Jesus, tendo com a direção da palavra, a gente tem o direito de falar. Não, quando eu digo de falar, não é querer ser superior, ser maior, ser, não, eu sou grande aqui, sou maior, não sei o quê. Não, não é isso. Não é nessa parte. Porque somos todos pequenos diante de Deus. Mas não seguir o padrão bíblico, infelizmente, está completamente fora da palavra de Deus. E a gente vê isso na palavra de Deus, muitos. Então vamos lá. Uma pergunta aqui que eu faria. Eu vou colocar uma mulher. A gente deve respeitar. Tem algumas coisas aqui anotadas também que eu não sei de tudo, minha mente é falha, a gente esquece tudo. Mas assim, Maria, ela pode salvar? Não. A gente deve respeitar Maria, nós evangélicos? Certamente que sim. Maria foi uma mulher importante na Bíblia. Maria, veja só que privilégio Maria teve.
Jesus, o Espírito Santo concedeu ali, né, pelo Espírito Santo, Deus concedeu ali pelo Espírito Santo, Jesus, tudo, ser gerado de uma virgem, veja que privilégio, de uma virgem, algo milagroso, um milagre de Deus sobre a vida daquela mulher. Aí o que acontece? Ela é escolhida, ela é privilegiada, a gente deve respeitá-la, a gente não pode xingá-la, a gente não pode dizer coisa com ela, a gente tem que ter o respeito e o carinho por Maria, entendeu? Agora, assim, em questão de adoração, de se ajoelhar, de adorar, de prestar oração, dizer Maria, não sei o quê. Não tem condições, irmãos, porque a gente vê pela Bíblia, entendeu? A gente vê, a gente entende. É como eu citei em alguns outros vídeos, que Maria, porque se Maria tem poder tudo, porque ela não fez lá o milagre do vinho, ela recorreu a quem? A Jesus. Ela poderia ter. Nos primeiros capítulos ali, né, no casamento ali em Mateus, no livro de Mateus, nos primeiros capítulos lá, ela recorre a Jesus. E Jesus ali faz um milagre. Porque ela não fez se ela é toda poderosa? Assim, a gente deve respeitar, a gente respeita, a gente nem... E ódio, tem gente que a gente pensa que tem raiva de Maria, jamais a gente vai odiar alguém que foi escolhido por Deus, que Deus concedeu para nos dar o Salvador. Então não tem lógica nisso aí, né? Agora, em questão de adoração, só que eu digo adoração, oração, a gente não pode anunciar a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Somente. Pedir a eles. Vamos lá. Em Atos Apóstolos, porque senão aqui o vídeo vai ficar muito grande, daqui a pouco eu já vou ter que pular para uma segunda parte. Isso aí, minhas palavras aqui eu falando, o tempo já foi embora, já está em quase 7 minutos. Diz assim, capítulo 10, versículo 5 e 6 diz: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e postrando-se a seus pés, o adorou. Veja só. Mas Pedro levantou dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Aí você diz, por que você disse esses textos bíblicos nesta tarde? É porque assim, tem pessoas também que têm, eu acredito que eu não sei se eu tinha muito, não me lembro muito, por Pedro assim, mas acho que eu acreditava também assim, né, que Pedro ele tinha que ser adorado, a gente tinha que pedir a Pedro, tudo. Irmãos e amigos, né? É só a misericórdia do Senhor, porque assim, Pedro ele foi muito importante na Bíblia? Corretamente. A gente não pode assim querer tirar ali os méritos que Deus permitiu a Pedro, a Maria, a João, a tantos, né? Mas a gente não pode intitular eles como assim seres para pedir a eles para que eles peçam um exemplo a Deus, pedir, não tem condições, entendeu? É a Bíblia, eu não posso ir contra a palavra de Deus, porque eu estaria sendo um hipócrita, algo. A gente, quando conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, a gente não pode. Estou aqui para criticar? Não. Estou aqui para falar e explanar a palavra de Deus para mim e para você. É totalmente diferente. Quando eu aceitei o Evangelho, logo no começo, algumas pessoas me instruíram no começo, alguns textos bíblicos, tudo, e eu fui entendendo. Pela misericórdia do Senhor, depois eu também busquei, porque a gente assim, quando a gente aceita Jesus, a gente tem que buscar na palavra. Então eu fui entendendo, Jesus foi me fazendo entender que só Ele tem que ser adorado, só Ele que a gente tem que se prostrar e pedir, só Ele que a gente tem que conversar, só Ele, a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Acabou-se, mais ninguém. E o que é que esse texto revela para nós aqui nesta tarde? Pedro era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Pedro ele fazia milagres através que Jesus o concedia para ele fazer? Fazia corretamente. Agora sim, a questão de Pedro pode ser adorado, já estamos entendendo por esse texto. O que é que Cornélio fez aqui? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E postrando-se a seus pés, o adorou. Para aí. Ele ali adorou, assim, uma expressão, né? Jogou-se aos pés de Pedro, não sei o que ele, né? Ali falou mais coisas ali, a Pedro tudo falando com Pedro ali. Mas veja, ele adorou. O texto diz que ele se jogou aqui em Atos Apóstolos capítulo 10. Cornélio se jogou. O texto é bem claro que ele adorou. Vamos para a segunda parte, porque já estamos chegando quase a 10 minutos.